Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast, o primeiro podcast de pediatria aqui em Moçambique. Eu sou Anaísa Adrianópolis, a vossa host, e hoje temos uma convidada muito especial que vai falar de um tema crucial para a nossa sociedade e não só. Por favor, muito obrigada primeiro por ter vindo. Obrigada. E pode apresentar-te. Eu sou a Diana Santos, eu sou doula de parto e pós-parto e consultora em amamentação. Sou mãe de 2 meninas e trabalho como doula aqui em Moçambique, especificamente em Maputo, desde 2021. Muito prazer, obrigada por vir para falar deste tema que é realmente um tabu, mas não só aqui em Moçambique, no mundo todo. Acho que podemos começar logo por tentar perceber o que é a violência obstétrica. Bom, a violência obstétrica, primeiro de tudo, ela é uma violência baseada no gênero. Ela é uma violência de gênero, porque é algo que acontece às mulheres, né, especificamente. Sim. Então, ela é uma violência que acontece durante o ciclo gravídico puerperal, onde essa mulher é privada do direito de escolher os procedimentos a serem feitos no seu corpo, voz sobre as decisões e até abusos físicos, psicológicos, verbais. É um tema que engloba tantas coisas e tantos detalhes, né? É uma situação que se estende em tantos pormenores que é difícil caber numa definição específica e direta. O termo violência obstétrica ele é contestado por uma parte da comunidade médica, onde eles não acreditam que eles cometam essa violência, sim, mas os danos, eles falam por si. Exatamente, né? Exatamente. Felizmente, hoje em dia já existem alguns estudos científicos também que falam um pouco sobre a violência obstétrica e que podemos ver também como se fosse uma violação, não é? Uhum. Não só violência, porque quando dizemos o termo violência, as pessoas levam logo para o lado físico, uhum, mas também tem muito a parte emocional, sim, a parte psicológica, não só para a mãe, mas o acompanhante e também, às vezes, o bebê. Uhum. Eu queria pedir que a Diana falasse um pouco também dos tipos mais comuns que existem da violência obstétrica que as mulheres enfrentam e se pudesse também dar alguns exemplos daquilo que também já ouviu ou talvez já presenciou. Posso dar sim. Infelizmente, na minha prática, presenciei algumas situações de violência obstétrica, apesar de que durante o meu trabalho, ser essa advogada incansável dos direitos das mulheres neste estágio da vida, ter mais experiências positivas. Eu acredito que a presença de uma doula durante o parto meio que inibe o profissional de fazer qualquer coisa que ache que deve, né, ou que tem direito, entre aspas, de fazer. Mas muitas vezes só a minha presença não basta e o conhecimento que eu transmito, né, durante a preparação para as gestantes. Então, sim, presenciei algumas situações bem tristes, uhum, de violência obstétrica aqui em Maputo. O mais comum falando de violência física, procedimentos sem o consentimento informado da gestante, uhum, episiotomia, uhum, que é o corte que se faz no períneo da mulher, certo, não deveria ser feito, porque há largos estudos que comprovam e sob nenhuma circunstância é justificável fazer a episiotomia. Não há evidência de benefício, pelo contrário, apenas de malefício, mas é uma prática que ainda é feita de maneira rotineira em muitos hospitais. Uhum. Manobra de Cristela, que é quando se empurra ao fundo do útero, né, pelo lado de fora, né, sobe aquele famoso subir em cima da barriga, para teoricamente ajudar o bebê a nascer, uhum, mas também não há evidências de benefício. Pelo contrário, pode gerar fratura de costela para a mãe, hemorragia interna, perda do útero, óbito fetal e materno, dado que pode causar hemorragia. Uhum.
Frequentemente os bebês, após passarem por esse tipo de procedimento, nascem com maior estresse respiratório, precisam de ajuda, geralmente também recebem uma nota de APGAR mais baixa por ter passado por um procedimento destes. Estes são basicamente os mais comuns. Fora isso, as cesarianas que são induzidas sem um motivo clínico real. Exato. O mais famoso motivo que eles dão, tem um cordão enrolado no pescoço, que não é um motivo para uma cesariana, porque o bebê não respira pelo pulmão dentro da barriga da mãe. Certo. Então, um cordão enrolado no pescoço é a mesma coisa de um cordão enrolado no pé, enrolado na barriga, não vai fazer a mínima diferença. E a maioria dos bebês vão nascer com uma ou mais voltas de cordão pelo pescoço ou em alguma parte do corpo. Isso não, por si só, não configura o risco ao bebê. Certo. Certo. Né? O próprio cordão tem mecanismo de proteção, que ele é revestido pela geleia de Wharton, que ele amortece qualquer impacto que possa ter e protege a estrutura onde transmite ali o oxigênio, sangue, nutrientes para o bebê. Então, é muito difícil ter uma privação desse oxigênio, desse sangue, por estar enrolado no pescoço ou qualquer outro lugar. Sim, porque no fundo, o bebê respira pelo cordão, então o facto de estar ali o cordão à volta do pescoço, as pessoas acho que muitas vezes pensam, ele vai sufocar, porque não vai sufocar. Porque na verdade o oxigênio vem pelo cordão. Exatamente. Sim. É por isso também que há evidências de benefícios, né? As novas diretrizes já dizem que mesmo no caso de um bebê que precise de ajuda, no momento do nascimento não se cortar imediatamente o cordão, porque enquanto o cordão pulsa, ele continua a receber oxigênio, sangue. Aquele sangue é importante para o bebê, tem um aporte de ferro importante nessa primeira infância para a criança, pertence ao bebê. E mesmo que o bebê precise ser de uma reanimação ou receber oxigênio externo, o fato dele estar ali com o cordão a pulsar e a dar esse aporte de oxigênio faz com que ele tenha maiores chances de passar por esse momento de estresse com maior sucesso do que se é cortado imediatamente. E mesmo, mas cortou porque precisou levar o bebê. A reanimação pode acontecer no colo da mãe com o cordão ainda ligado ao bebê. Então, a questão toda sobre a violência obstétrica, né? A medicina está sempre a evoluir, as coisas estão a mudar, então, né? a modernizar as práticas. Exatamente. Então, a maior dificuldade que existe são os profissionais que se negam a se atualizar, que trabalham da mesma forma há 50 anos e querem continuar fazendo as mesmas coisas de 50 anos atrás e diz que não vão mudar, mesmo com o avanço da medicina e das novas evidências científicas do benefício que há com essas práticas atualizadas. Exato. A Diana também não mencionou, mas que é algo que gostaria de contribuir, que são também, aqui em Moçambique, há muitos relatos também de mães que falam dos abusos verbais, né? Os insultos, os comentários desnecessários, naquele momento que é tão emocional, que as hormonas estão ali. Não só que acho que ninguém merece ser insultado, principalmente num momento como aquele. São algumas práticas que já ouvi e que às vezes vemos vídeos que são postos nas redes sociais sobre os insultos. Infelizmente, eu já presenciei insultos, alguns velados e outros não tão velados, no hospital mesmo público. Né? Fui acompanhar uma gestante e no momento do expulsivo, está a nascer uma pessoa. É normal que uma gestante grite no momento que está a pôr uma criança neste mundo. Exato. Então, neste hospital público haviam vários cartazes a falar contra a violência obstétrica, que não era para dizer às mães para não gritar e que era para calar a boca ou coisas assim. Então, no momento que o bebê estava a sair, a enfermeira veio e falou assim, mas não grita, não pode gritar, é para ficar calada. Eu fiz, enfermeira, então eu não estou a perceber. Porque ali no corredor tem um cartaz bem grande a dizer que a violência obstétrica, qualquer profissional de saúde dizer que a mulher não pode gritar ao dar à luz, e a senhora está aqui a dizer que ela não pode gritar. Grita, querida, grita o quanto tu quiseres. E ela ficou assim a olhar para mim, eu fiz, não acha, enfermeira, que é
Sim. contraditório. Exatamente. Então ela se retirou e o bebê nasceu praticamente Sim. sozinho. A mãe estava numa posição confortável e ela veio e obrigou a mãe a deitar de costas para parir o bebê que estava mesmo a sair. E Sim. ela, numa posição que facilitava este momento para ela, ela Sim. foi obrigada a mudar de posição e parir de costas, quando Exato. também havia milhares de cartazes a dizer que ela poderia escolher a posição para o Exato. nascimento do bebê. Então, assim, eles sabem que o que eles estão a fazer é errado e eles continuam a fazer. Exato. Então, Por mais que haja esta conscientização nos hospitais e nas redes sociais e nos livros, hoje em dia, as pessoas realmente recusam-se a ter boa fé. Eu digo mesmo que é boa fé porque acho que não justifica. Falou da posição e eu gostaria que talvez falasse um pouco, porque muitas mães, eu também sou mãe, não sabemos muito bem ou não procuramos saber quais são os direitos da gestante, né? Que há oportunidade, podemos escolher a posição, coisas básicas que talvez durante o processo do acompanhamento da gravidez não temos acesso às informações ou não sabemos que é possível aqui também ter esse tipo de escolhas. Sim, é possível no mundo inteiro. Qualquer mulher escolher a posição em que ela se sente mais confortável para parir o bebê e, frequentemente, esta posição mais confortável não é a posição deitada de costas. Sim. Porque essa é uma posição que não beneficia a mulher, ela está contra a gravidade, ela tem que fazer o dobro de força para poder colocar esse bebê para fora. É uma posição que muitas vezes favorece uma laceração extensa do períneo, né? E é uma posição que ela foi inventada exclusivamente para beneficiar o profissional de saúde, e nesse momento a gente teria que estar mais interessado no benefício da mãe e do bebê e não do profissional de saúde, que não pode abaixar para ver um bebê um pouco mais abaixo da linha dos seus olhos. Exato. Né? Mas toda mulher tem o direito a um acompanhante durante o processo de trabalho de parto, parto e pós-parto. Toda mulher tem o direito a ter qualquer procedimento que seja feito no corpo dela explicado, o motivo pelo qual o profissional deseja fazê-lo, e pedido não só explicar e falar vou fazer, é pedir o consentimento a essa mulher se deseja fazer esse procedimento ou não, porque é o corpo dela e ela que decide, não é? Tem um tratado que ele se chama Tratado de Oviedo, que ele diz que qualquer paciente, lê assim, uma mulher em trabalho de parto no hospital é uma paciente, Sim. ao contrário do que muitos pensam. Sim, sim. Pode decidir sobre qualquer procedimento que ele vai ser feito no seu corpo, se quer que seja feito ou não, mesmo que esse procedimento implique risco de morte. É por isso que, para fazer uma cesariana, mesmo que seja aquela cesariana que o médico fala que é necessária, ele não faz até que a gestante ou o acompanhante, que está ali na responsabilidade, assine o papel da autorização. Ninguém te leva para uma sala de cirurgia sem que esse papel seja assinado. Exato. Isso significa que só vão fazer e vão te tocar se você consentir que aquilo seja feito. Certo. Então, é um direito da gestante ter os procedimentos informados, explicados o porquê. E, depois dessa explicação, pedir o consentimento, dizer que é grávida, diga expressamente se sim ou não. E, diante de uma resposta positiva ou negativa, tem que ser respeitada. Não é para coagir, como já aconteceu que eu presenciei de uma médica aqui em Maputo, num hospital particular, que a gestante se recusou a fazer a cesariana, porque era o que ela queria desde o começo, e a gestante insistiu num parto natural, Sim. vaginal. E ela disse, se você não fizer, teu filho vai morrer. Você já viu um bebê com hipóxia? E depois, como a gestante continuou a negar, ela virou para o papai e falou assim, que também era um colega médico, os dois eram médicos, né? Sim. Não eram pessoas que não tinham conhecimento. E falou assim, então, o meu colega, o senhor vai deixar? Porque se você assinar o consentimento, eu levo ela para a sala de cirurgia. É o seu filho também. Então, tentar colocar o companheiro contra a esposa para que ele autorizasse fazer um procedimento que ela expressamente tinha dito que não. Que não, exato. Se isso não for violência, eu não sei mais o que é. Que exato. É isso mesmo.
é essa pressão que muitas vezes os profissionais de saúde fazem, que é uma coisa que também temos estado a perceber ao longo do tempo, que há benefício para o profissional de saúde quando o parto não é natural, porque o parto natural pode ser mais rápido, mas também pode ser muito mais longo. O trabalho de parto pode demorar várias horas, às vezes até dias. Mas, então, aquele profissional é obrigado a estar ali aquele tempo todo. Mas com a cesariana, além do ganho financeiro, tem também, é mais rápido, quanto mais organização da agenda, posso programar as minhas viagens, minhas conferências, que são pagas pelas indústrias farmacêuticas e afins. Exatamente, que é também a questão de poder agendar mais cesarianas nesse dia, mais ganho. E não só a questão da cesariana, as induções entram neste combo também, porque se você programa uma indução, você sabe o momento que a grávida vai chegar, que você vai colocar lá a medicação, e você pode programar a sua agenda em torno disso, porque uma grávida que você teria que esperar na janela de 39 a 41 semanas, que é quando a maioria dos bebês vão nascer, você poder programar um dia, olha, tem 39 semanas, que agora é o limite que eles são autorizados a marcar uma cesariana sem um motivo clínico, só por vontade. Eu acho que isso também não deveria ser permitido, mas pronto. E então eu marco o dia, a hora, venho, então eu tenho um horário definido que eu posso sair da minha casa, ninguém vai me acordar de madrugada, né, com o trabalho de parto, que a maioria acontece durante a madrugada. Então é muito mais fácil não perder noites de sono, não ter estresse de ter que desmarcar eventos familiares ou seculares para poder atender uma gestante. Exato, né? É isso. Infelizmente é uma questão muito presente. Eu queria saber também, aproveitar já que estamos aqui a conversar, é verdade sobre um mito, né? Que dizem que não é, após uma mãe ter uma cesariana não pode ter parto natural? Pode, isso é um completo mito, não existe isso. Há um estudo, né, que foi feito com um largo estudo, que é até aí onde a gente tem evidência, não que depois desse determinado número de cesarianas não seja possível, mas o estudo que foi feito vai até 2 cesarianas anteriores, ok? Não que quem tem 3 cesarianas não possa, mas não temos estudos que digam que é seguro nessa escala, porque é muito mais difícil uma mulher com 3 cesarianas anteriores consentirem passar por uma prova de trabalho de parto para poder participar desse estudo e assim poder ter evidências a respeito disso. Então, os estudos que temos até agora é que mulheres com até 2 cesarianas anteriores, respeitando uma janela de segurança entre 18 e 24 meses da último parto, ou seja, da última cirurgia, né, da última cesariana, que no caso é cirurgia, elas têm uma chance reduzida, mesmo um percentual muito baixo, de que aconteça o que eles costumam falar que vai acontecer, que é uma ruptura uterina. Porque esse é o grande medo de uma mulher que passou por uma cesariana e ter um parto normal depois, que é quando passar por essa prova de trabalho de parto, acontecer uma ruptura uterina. Então, o percentual disso acontecer, se você respeita essa janela entre uma gestação e outra, se for depois de uma cesariana anterior, ele meio que se equipara a uma mulher que nunca teve uma cesariana. Se for depois de 2 cesarianas, o número aumenta, mas não aumenta de uma maneira significante, a ponto de falar que com certeza ela vai ter uma ruptura uterina. Certo. E há uma sigla para isso, que é o VBAC, que é Vaginal Birth After a C-Section. Então, pode ter 2. Eu conheço pessoas que tiveram um parto vaginal depois de 4 cesarianas. 4 cesarianas e foi um parto natural e correu tudo bem. Então, claro, tem que se aumentar a vigilância, tem que ter alguns cuidados a serem tomados, mas não é proibido e nem impossível, como muitos médicos gostam de dizer, para induzir a mulher a ter uma nova cesariana. Certo. E pelo contrário, ter uma cesariana após a outra aumenta o risco de lesões de órgãos, de óbito materno, óbito fetal, histerectomia, e compromete o futuro obstétrico dessa mulher, né? Completamente, porque ela vai ter mais aderências e mais complicações do que... O ideal é evitar a primeira cesariana, por isso que é importante tanto a informação. E o que se vê hoje em dia é que mais e mais bebês vão nascendo de cesariana, e isso implica em complicações que há alguns
alguns anos atrás não existiam, porque não Exato. existia essa febre toda de Exato. cesarianas. Exatamente. É isso mesmo. Em relação aos impactos emocionais e físicos que a mulher pode sentir após passar por este processo de violência obstétrica, quais são os que a Diana consegue identificar e pode mencionar aqui? Olha, maioritariamente seria a depressão pós-parto, que acontece em grande parte dos casos de mulheres que passaram por violência obstétrica. Depois, é muito mais difícil essa mulher estabelecer um vínculo com o bebê. Não é que ele não aconteça, ele é um pouco mais difícil de acontecer. Quando temos um bebê e temos uma experiência positiva de parto, isso impacta na amamentação, quando esse momento é respeitado, quando este vínculo é estabelecido desde o começo, a amamentação vai ser impactada, isso não há dúvidas. Então, privar a mulher de ter esse contato pele a pele com esse bebê, de ter uma experiência positiva e, em vez disso, proporcionar a ela uma experiência negativa, claro que vai ter um impacto emocional, né? Ela está passando por um momento de plena vulnerabilidade, as pessoas que eram para lhe proteger não fizeram. Né? Ela se sente injustiçada, ela se sente violada, né? De todas as maneiras, fisicamente, psicologicamente, agredida. Sim. Então, imagine, se você passa por um momento de estresse e trauma, você vai sair bem do outro lado psicologicamente, mesmo que não seja expressamente físico o tipo de violência, porque a maioria das vezes vem no combo físico e psicológico. Você não vai sair a mesma lá do outro lado, né? No caso de uma violência física, como é o caso da episiotomia, a maioria das mulheres relatam que a cicatrização é muito mais dolorida em comparação a uma laceração natural, até porque a episiotomia ela corta contra o sentido da fibra muscular, então para cicatrizar é muito mais complicado do que uma laceração que é natural e que vai lacerar no sentido da fibra. Então, claro que para colar tudo juntinho é muito mais fácil o corpo entender onde vai cada coisa do que um corte feito de maneira mecânica. E depois relatam dificuldades nas relações sexuais após esse procedimento. Há mulheres que relatam tanto desconforto, incômodo e dor que elas precisam fazer uma cirurgia reconstrutora dessa estrutura para poder conseguir minimamente ter uma vida sexual saudável após isso. Depois, dor ao fazer as necessidades fisiológicas e também pessoas que ficam com incontinência urinária, às vezes incontinência fecal, pelo dano que tem ali na estrutura muscular daquela região. Depois, no caso, por exemplo, de uma manobra de Cristela, é dor na barriga após isso, não conseguir pegar o bebê ao colo, tamanha dor, né? E todo depois a vergonha. Eu tive uma paciente que ela me marcou bastante e ela veio para mim na terceira gestação. A primeiro bebê foi uma cesariana cheia de violências, a cesariana intraparto, né, que é quando a pessoa entra em trabalho de parto e depois é levada a uma cesariana por algum motivo. Certo. E foi cheia de violência. Então, no segundo bebê, ela decidiu sair daqui de Moçambique. Primeiro foi aqui, então foi a Portugal para ter o bebê lá. E ainda conseguiu sofrer mais violência do que na primeira vez. Apesar de ter sido um parto vaginal, ela sofreu episiotomia em 2 direções diferentes de corte. E falando desse aspecto emocional, a enfermeira que acompanhou este parto horroroso falou para ela assim: tu não sabes fazer força, tu fazes uma força de porcaria, teu corpo não sabe como fazer, tu não sabes parir. E falou isso várias vezes ao longo do parto. Então ela veio para mim, já estava avançada na terceira gestação, e ela disse: eu quero ter um parto respeitado, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque a confiança dela estava completamente minada, porque a enfermeira disse que eu não sei fazer força. Eu fiz: olha, vamos fazer aqui exercícios de respiração, eu vou te dar todas as informações, vamos trabalhar juntas e tal. Então, chegou o momento, ela entrou em trabalho de parto, nós ficamos em casa, até ela estar em trabalho de parto ativo.
Fomos juntas ao hospital, já chegamos avançadas, com 6 centímetros mesmo, estava em trabalho de parto ativo, tudo indo bem. 2 horas mais ou menos depois que chegamos no hospital, eu vi que estava a sair um líquido, chamei a médica, encaminhei ela para uma médica que tinha boas práticas também. E depois ela teve, quando chegou o toque de admissão, quando a pessoa chega no hospital, é feito um toque para saber em que estágio está, se fica, se não fica, se voltamos para casa ou não. Então, ela chegou sexta-feira, fez esse toque, e depois, quando vi que tinha ali uma ruptura de bolsa, chamei a médica pediu o consentimento. Aí ela falou assim, olha, eu gostaria de examinar, porque para ver se realmente é uma ruptura de bolsa, como é que está o posicionamento do bebê, antes da médica... E a médica estava a falar comigo, né? E ela tinha entrado no quarto. E aí ela falou assim, gritou, eu quero que me examinem. Então, isso foi um consentimento mesmo. Então, ela deitou e antes disso, ela estava naquela fase que a pessoa acha que não vai conseguir e ela me chamou na casa de banho. Diana, eu não vou conseguir, eu não vou saber fazer a força. Eu fiz, querida, tu vais saber o que fazer, confie no teu corpo, vai dar tudo certo. E se por acaso, no momento, você achar que não consegue, me diga que nós vamos trabalhar juntas e tu vais conseguir, porque eu estou aqui do teu lado, não vou largar a tua mão. Então, ela deitou para ser examinada, a médica falou, realmente temos aqui uma ruptura alta, ainda não é uma ruptura franca, mas temos 9,5 centímetros, só tem um rebordozinho. Então, eu sempre digo para elas, quando elas estão a passar por um exame, se vier uma contração, vira de lado para a contração não ser tão dolorosa, porque essa posição de costa, a contração fica o dobro de dolorosa do que numa posição mais confortável. Então, se elas estiverem deitadas, não tem como ficar em pé. Então, pelo menos vire de lado. Então, ela veio uma contração e ela virou-se de lado. E o marido dela estava à frente, eu estava atrás dela, e ela calada, veio a contração, então começou a respirar, fazer os exercícios que tínhamos feito durante a nossa preparação para o parto, e eu vi que e eu estava ali fazer massagem nas costas, e eu vi que o corpo dela se contraiu. Aí será que ela está a fazer força? Então, e outra coisa, quando a médica tirou a mão do exame de toque, a bolsa terminou de romper. A médica não rompeu a bolsa, mas como já estava ali quase, no exame de toque, acabou por terminar de romper. Então, no que a médica tirou a mão, veio todo o líquido e a bolsa se rompeu. Então, ela começou a contrair o corpo e eu falei, fulana, chamei ela pelo nome, estás a fazer força? E ela não me respondeu com uma palavra, só fez assim com a cabeça, acenou. E então eu falei para o marido dela, levanta a perna dela agora. E aí, quando ele levantou, tinha ali a cabeça já do bebê. E foram 3 forças que ninguém lhe disse absolutamente nada como fazer. Uma mulher que estava completamente cética a respeito do seu próprio potencial de parir o seu filho. E ela pariu um bebê de 4,120 kg em 3 forças. E ela sabia como fazer isso. Ela só nunca teve a orientação que ela necessitava. Foi um parto lindo. O bebê nasceu 2 horas e 20 minutos depois que chegamos ao hospital. Com o mínimo de intervenção, meia luz no quarto, com cheirinho de lavanda para ela se acalmar, massagem nas costas, o apoio do marido, o meu apoio. Na altura eu também estava grávida de 32 semanas. Então, foi um parto que me marcou, porque depois de um caminho de tantas violências, foi o parto que lhe curou. Exatamente. Ela disse, este parto me curou. Eu precisava desse parto para ter a minha cura. Então, é possível fazer de uma maneira diferente. E eu sempre digo que o processo de humanização, ele não passa por modernices. Não passa pelos melhores equipamentos. Ele passa por querer. Ao contrário de que muita gente pensa, você sofrer violência obstétrica, você pode sofrer tanto naquele hospital que tem uma banheira, que diz que pode você ter um parto na água, tanto naquele hospital que não tem nada. Você pode ter um parto mais humanizado num hospital que não tem absolutamente nada, mas tem a vontade da pessoa que está a te assistir de transformar aquela experiência numa experiência positiva, do que num que tem toda a tecnologia e que não tem o material humano, né, que vai te tratar com respeito, que o momento merece. Então, essa mulher resgatou o poder dela e eu não fiz nada. Eu só dei as informações que ela precisava para confiar no próprio processo e no próprio corpo dela. Exatamente. E de aproveitar essa deixa e perguntar, aliás, o que podemos fazer para ajudar a combater a violência obstétrica? Eu acho que o primeiro de tudo é investir em conhecimento. Tanto conhecimento para as mães, né, para as gestantes, porque
algumas mulheres estão grávidas, mas elas nem sabem como aquilo lhes aconteceu e nem qual é o destino para aquele bebê nascer. Então, eu já ouvi coisas realmente completamente absurdas de mulheres, né, que não sabem o processo que elas estão a passar, que entregam as decisões sobre o seu próprio corpo na mão de um profissional que nem sempre vai advogar pelos interesses dela. Às vezes, eles querem somente os seus próprios interesses. Certo. Né? Então, primeiro de tudo, investir em informação para a mulher que está gestante. E depois investir em capacitação para os profissionais que vão prestar assistência a essa mulher. Para quando elas chegarem no seu serviço, para eles pode ser mais uma das 20 que eles vão atender durante o dia. Mas aquela experiência para aquela mulher é única. E não pode ser tratada como qualquer coisa. Certo. Então, dar essa atenção e depois dar condições de trabalho para essas pessoas. Exato. Porque ninguém trabalha num ambiente feliz se esse ambiente não lhe dá condições para isso. Exato. Né? Se não tem horas decentes de trabalho, porque se você pega uma enfermeira, um profissional médico que está exausto ali, ele não vai estar entregando o melhor que ele poderia. Exato. Então, investir em capacitação humana, porque a violência obstétrica, para ela ser evitada, para ser extinguida, para se extinguir a violência obstétrica, precisa somente de querer, do fator humano querer, porque isso não passa por tecnologias. Exatamente. Passa por humanizar a assistência à saúde e a pessoa que está a parir saber quais são os direitos e deveres que ela tem. Exatamente. Naquele momento. Exatamente. Quais seriam talvez as políticas públicas que nós poderíamos sugerir para os hospitais, de maneira a facilitar a humanização também dos profissionais, das mães, das gestantes, dos bebés? Como é que podemos fazer, ou quais são as sugestões que nós podemos realmente dar a quem é de direito? Bom, eu acredito que, como eu disse anteriormente, isso passa por capacitação humana. Então, oferecer cursos para esses profissionais, né, cursos, atualizações para esses profissionais, tanto para o profissional médico, enfermeiros, as auxiliares também, né? E engraçado que a gente fala muito sobre a violência obstétrica no momento do parto, mas essa violência também acontece durante a gravidez. Por exemplo, uma coisa que muita gente não sabe é que você não precisa sofrer exames de toque em cada consulta. O exame de toque, ele é um exame que ele existe para saber duas coisas. Posicionamento do bebê, eu acho que é até mais importante, e dilatação. Eu acho que o posicionamento do bebê é muito até é mais importante, né, o saber, do que a dilatação em si. Certo. Porque eu posso ter 6 centímetros ou até 10 centímetros se o bebê não estiver no plano que ele tem que estar para sair. Os 10 centímetros não vão me dizer nada. Sim. E eu posso ter 6 centímetros com o bebê no plano baixinho ali, quase a nascer, e ser uma diferença de 10 minutos ele tá cá fora. Então, a dilatação não vai me dizer muita coisa. Então, se é um exame que... E atrelado a essa informação só existe dilatação para nascimento do bebê com contrações. É normal, às vezes, uma gestante que chega no final da sua gestação ter algum centímetro de dilatação pelo peso do bebê, a cérvix já está ali a se preparar para dilatar, então antes da dilatação acontecer ela tem que amolecer, afinar e para depois ela começar a abrir. Então às vezes vai acontecer que neste processo de afinamento, né, de amolecimento do colo do útero, ele aconteça alguma dilatação de 2 até 3 centímetros, já vi 4 centímetros e não configurar trabalho de parto. Ok? Porque o trabalho de parto ele se configura por contrações. Sem contrações, não há trabalho de parto. Então, fazer um exame de toque fora do trabalho de parto só vai facilitar uma coisa: dor, porque não é um exame confortável. Sim. Depois, cria ansiedade na gestante, porque ela pode ter, 40 semanas, aí vai fazer um exame de toque fora do trabalho de parto e vai falar assim, mas esse ainda não está bom. Então, ela que já está querendo ter o bebê nos braços vai começar a ficar ansiosa, né? Porque, não vou dilatar, não vou conseguir parir, então isso mina a confiança da gestante. Sim. E depois
traz infecções, porque é algo de fora que está indo dentro do corpo dessa mulher, por mais que use uma luva estéril e tudo, ainda é algo de fora que vai dentro do corpo da mulher sem nenhuma necessidade, porque não está em trabalho de parto, não precisa ver posicionamento do bebê e nem dilatação. Para que fazer? E o que acontece é que, de maneira rotineira, chega ali nas 38, 39 semanas, os médicos, às vezes até antes disso, começam a fazer exames de toque como se não houvesse amanhã. E isso não é para ser feito. E isso se configura violência obstétrica. Atrelado a esse exame de toque, quando chega perto da data e o médico quer que aquela gestante entre em trabalho de parto em alguma data mais propícia para ele, nesse exame de toque, que não é necessário, o que ele pode fazer, o que muitas vezes acontece, já aconteceu com pacientes minhas, é que faz o exame de toque e descola a membrana da gestante para poder provocar um trabalho de parto dentro daquele tempo que quer. Então, e isso, descolamento de membrana, muitas pessoas, pela falta de conhecimento, acham que é descolamento de placenta. Não é. O bebê está envolto nas membranas, então está a cabeça do bebê, as membranas, não é, que envolvem o bebê, e o colo do útero. Então está aqui a cabeça do bebê envolto nas membranas, né? Não só a cabeça, todo o bebezinho. Sim. Então, o médico faz o exame de toque, coloca o dedo, encontra onde é que está a cabeça, a membrana, e ele vai descolar essas membranas do colo do útero. Então, esse descolamento, ele precisa passar o dedo através do cérvix, através do colo do útero, e descolar essas membranas para poder provocar uma reação no corpo que pode desencadear um trabalho de parto. Isso é descolamento de membranas. É um procedimento que nunca pode ser feito? Não. Ele há evidências de benefícios em casos específicos, mas com o consentimento desta mulher. Em determinadas situações que há evidências de benefícios, não feitos sem consentimento, num toque de rotineiro, que nem deveria ter sido feito, e sem o conhecimento dessa mulher que nem sabe o que faz, às vezes causa sangramentos e dores, e ela não deveria ter passado por isso. Isso também é violência obstétrica. Né? Você ser negada um atendimento, ou você vai para o hospital e diz que está a sentir alguma dor e você ser desacreditada do seu relato. Isso não é nada, querida, vá para casa. E aí, quando chega em casa, algo pior acontece porque eles não acreditaram no que você estava relatando. Isso é violência obstétrica. Não é? Depois, no pós-parto, ser negada o momento da hora de ouro, que é o pele com pele da mãe com o bebê, que é importantíssimo para o vínculo, é importantíssimo para o bebê regular a temperatura, para o bebê regular os batimentos cardíacos, né, para reconhecimento da mãe, para o bebê ser colonizado pela microbiota que está presente na pele da mãe, também é importante. E ser negado porque precisam fazer procedimentos. O bebê não vai crescer 10 centímetros se ele ficar 1 hora no colo de sua mãe depois do nascimento, que ele teve lá dentro dela por 10 meses. Certo. Né? Então, isso é violência obstétrica. Manipulação. E, além de violência obstétrica, atrelamos aí a violência neonatal, porque está a negar ao bebê este direito. Né? Depois, manipular esse bebê, separar esse bebê da mãe. Para quê? Né? Esfregar o bebê de maneira frenética, um bebê que acabou de sair dentro da barriguinha quentinha e suave de sua mãe. Para quê? Né? Tratar como se fosse, pegar o bebezinho de qualquer maneira como se fosse um franguinho, né? Porque às vezes até põe, coitado, de cabeça para baixo. Para quê? É uma pessoa que acabou de chegar nesse mundo, e que tipo de recepção estamos a dar a estes bebês? Né? A gente fala tanto em como vamos mudar o mundo, em que sociedade a gente quer deixar para os nossos filhos. Né? Um médico francês chamado Michel Audin, ele diz que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Exatamente. Não tem como você mudar o mundo quando você chega nesse mundo de uma maneira tão violenta. Seja essa violenta seja praticada na sua mãe que tá te a parir, ou até mesmo no próprio bebê que acabou de nascer. Não tem, e as marcas ficam. Né? Ficam. Pode achar que não, mas bebês são pessoas, e são pessoas com direitos. Sim, sem dúvida. E merecem respeito. É verdade. De maneira a chegarmos a uma conclusão aqui na nossa conversa, que está boa demais, eu queria perguntar a Diana se gostaria de deixar aqui alguma mensagem ou talvez um pequeno resumo daquilo que é tão importante que partilhou aqui. Sim, principalmente para as mães que estão agora grávidas ou que pensam em engravidar, se informem.
apesar do que a gente acha, o profissional médico, ele não é um ser supremo que detém todo o conhecimento. São seres humanos e eles não vão ter todo o conhecimento do mundo e eles não têm todas as respostas, né, das melhores decisões que é para o nosso próprio corpo. Nós temos voto e precisamos também saber o que acontece no nosso corpo. Então, leiam, se informem. Se for possível contratar os serviços de uma doula, façam isso, não é? Porque a educação perinatal faz toda a diferença para uma experiência de parto positiva, né? Leiam também sobre esterogestação, não é? Esses momentos imediatos após o nascimento do bebê, quais são as necessidades do bebê, quais são as necessidades da mulher em trabalho de parto, não é? São coisas básicas e essenciais. E eu acredito que para a erradicação da violência obstétrica nos hospitais seria algo tão simples, fazer grupos de apoio a essas mães, brindar essas mães com conhecimento, fazer grupos de gestantes, rodas de gestante, mesmo preparação para o parto coletiva, juntar grupos de mães e falar sobre dúvidas, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida de outra, munir essas mulheres com conhecimento, né? E ao mesmo tempo os profissionais que estão a facilitar esse tipo de discussão, eles acabam se educando e olhando essas mulheres como seres humanos, não só como um pedaço de carne numa linha de produção. Certo. Não é? Então, nós somos metade da sociedade e parimos a outra metade. É verdade. Então, a sociedade nasce através de nós. E não tem uma maneira como a gente querer uma boa sociedade, uma sociedade com pessoas boas e tudo mais, se a gente não cuidar disso logo no nascimento dela. É verdade. É verdade. Muito obrigada, mais uma vez, por ter vindo. Obrigada pela informação tão rica que trouxe aqui. Como a Diana disse, e muito bem, e vou ficar com essa frase para sempre, que é basta querer para poder humanizar não só o momento do nascimento, mas também a gestação e também os momentos pós-gestação. Acho que o que deixa ficar aqui realmente é que é necessário humanizar não só o processo do parto, mas também a humanização dos profissionais, e vamos tentar fazer chegar a informação para todas. Deixo aqui um convite a todas as mães a irem ao Instagram da Diana. Ela vai poder deixar informações caso seja necessário, não é? Sim, fazer consultas online. Sim. A Diana está disponível para passar essa informação e talvez fazer algumas sugestões. Sim. Se quiserem entrar em contato, podem fazer através do Instagram. Lá tem também o número do meu WhatsApp. Certo. Podem mandar uma mensagem para marcar uma consulta, porque às vezes são coisas bem extensas, eu não consigo responder todas as dúvidas por Instagram. É como um médico, se tens dúvidas, tem que ir marcar uma consulta. Sem dúvida. E podemos fazer esse acompanhamento. No momento, eu estou disponível para preparação para o parto de maneira online. Mas eu acho que é importante. E uma coisa que eu quero deixar aqui frisado é que desmistificar a humanização. A humanização não passa por você ter muito ou pouco dinheiro. Não é? Porque às vezes a gente acha que fulana teve um parto humanizado porque tinha muito dinheiro para pagar. Certo. Né? A humanização não passa por aí. Não é o muito ou pouco dinheiro que tenha. A informação está aí. Temos a internet, temos acesso fácil hoje à informação. Em larga escala, está na palma da nossa mão. Então, é muito fácil ter acesso à informação, e a humanização não passa por grandes equipamentos, passa realmente por querer. Então, não é algo que é somente da população rica, mas pode ser de qualquer pessoa. Exatamente. Bem, deixamos ficar aqui a informação da Diana. A violência obstétrica é um assunto fundamental e urgente, é uma realidade que deve ser abordada com muita urgência. Aqui na nossa sociedade e não só no mundo todo. Esperemos que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever na nossa página do YouTube e porem também o vosso follow no Instagram. Ficamos por aqui e muito obrigada.